por uma internet confiável foi o tema da conferência promovida pela Unesco durante a semana. Mais de 3 mil pessoas de governo, sociedade civil, empresas, universidades e reguladores discutiram princípios comuns para afastar os riscos à integridade da informação e à liberdade de informações nas redes sociais. E é sobre isso que a colunista Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista aqui, vai falar conosco no Papo de Futuro. Não é, Beth? Tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia, nossos ouvintes e também espectadores. Então, Beth, sobre o que se trata essas discussões promovidas pela Unesco, através, né, que é um órgão da ONU? Internet for Trust, ou seja, por uma internet confiável, como você mencionou, Márcio. Esse é um clamor internacional que a gente ouviu na semana passada. Diversos países se deram as mãos, se reuniram em Paris, né? A Unesco é um braço da ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem tido um papel fundamental na discussão da governança da qual depende o futuro da internet. E a gente já teve várias conferências, túneis, vários debates, multi-stakeholderismo, ou seja, vários atores discutindo realmente o jogo de forças, de poder, de interesses, né? E a democratização do acesso à internet, à comunicação, como a nova comunicação digital. O que pode ser basicamente traduzido no cerne de toda essa preocupação que reúne países de diferentes línguas, origens, culturas, políticas, ideologias, é responsabilidade. Accountability é o termo que se usa. Democraticamente, o que a gente está buscando é que as plataformas digitais, as redes sociais, basicamente 90% do que a gente usa hoje na internet, sejam responsáveis pelo conteúdo reproduzido na rede. Portanto, esse conteúdo hoje, ele de alguma forma impede o livre fluxo da informação. O modelo de negócios das plataformas e das redes sociais é demandado por uma lógica de algoritmos, de uma política de algoritmos que coloca em risco atualmente as democracias, restringe as liberdades individuais e sociais. Eu trouxe para a gente conversar hoje a Bia Barbosa, que esteve no encontro, participou ativamente e que tem tido uma atuação política muito relevante, inclusive no Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. Ela fundou, junto com a Helena Martins, a DIRACOM, que é um direito à comunicação e democracia. O Brasil, Márcio, é muito forte no seu braço da sociedade civil, setorial, de direito e de defesa da democratização da comunicação. E é muito interessante a participação e o feedback, o relato, a informação que a Bia Barbosa traz para a gente sobre esse importantíssimo encontro lá em Paris na semana passada. Vamos ouvir. Foi uma conferência bastante relevante porque ela deixou claro o quanto que o tema da regulação das plataformas e o desafio de enfrentar os problemas do ponto de vista dos conteúdos danosos às democracias que circulam nesses ambientes é uma agenda que interessa ao mundo todo, né? A gente tinha lá uma diversidade enorme de países, uma diversidade enorme de perspectivas e de setores fazendo essa discussão, mas todos muito comprometidos em encontrar caminhos democráticos para enfrentar esses desafios que estão colocados do ponto de vista da regulação das plataformas. Então, Beth, a partir disso a gente pode dizer que essa conferência serviu para que os governos deem uma lição nas plataformas digitais sobre como elas devem se comportar? Márcio, a conferência foi um pouco além dessa tentativa de mostrar o óbvio, né? Qual seria o óbvio? O desinteresse das plataformas, dos aplicativos, em combater esse conteúdo danoso, a desinformação, o discurso de ódio já consolidado. Me faz até uma metáfora. Parece que a internet está contaminada com um câncer, né? Porque o câncer ele se espalha muito rapidamente, ele vira uma metástase e dá essa meio impressão de que envelheceu muito rápido, de que todo esse processo perdeu o controle muito rapidamente. A pergunta agora é: o mundo todo, ou pelo menos as democracias que estão bastante incomodadas, como a gente viu, com a apropriação, a exploração, o uso não autorizado dos dados pessoais,
para criar os engajamentos dos conteúdos que viralizam, chamando mais atenção. Então, o que se pretende focar, na verdade? Estabelecer diretrizes, elas vão ser liberadas lá a partir de setembro desse ano, a expectativa, e impedir que as plataformas sejam usadas para atacar a democracia, como aconteceu, e foi um exemplo que, de fato, assustou bastante o mundo, chamou muita atenção, no dia 8 de janeiro, quando houve a invasão dos prédios, dos palácios aqui do Congresso, né, do Supremo e do Palácio do Planalto em Brasília. O Brasil teve, portanto, um olhar, Márcio, especial nessa conferência da Unesco, como informa a Bia Barbosa. Vamos ouvi-la. O caso brasileiro ele foi olhado a partir de duas perspectivas diferentes na Conferência da Unesco. Por um lado, foi possível mostrar como que uma democracia grande como a nossa, né, estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, também pode sofrer processos de desestabilização em função de um ambiente não suficientemente regulado das plataformas digitais, que permite que grupos políticos com interesses antidemocráticos operem nesse ambiente para desestabilizar uma democracia como a nossa. Por outro lado, a forte presença de diferentes setores do Brasil lá, e tinha uma grande delegação também da sociedade civil e da academia, deixa muito claro o compromisso do Estado brasileiro em enfrentar esses problemas. E acho que a gente sai da Conferência da Unesco com esse dever de casa, de olhar para as diretrizes que foram discutidas lá, de olhar para outras experiências que estão sendo implementadas em outros países do mundo, principalmente na Europa, e fazer o dever de casa de como que a gente vai querer regular aqui no nosso território esse setor econômico que é tão poderoso, mas que tem trazido tantos desafios para a nossa democracia. Bom, mas Beth, quando a gente fala em regulação, a gente fala em legislação, pelo menos nos países democráticos, né? E a lei, ela é criada no parlamento. Trazendo aqui para a nossa casa, o quanto o Congresso está preparado para essa discussão que pode e deve, né, desagradar os gigantes da internet? Márcio, nós assistimos em setembro de 2021 a uma tentativa de regulação da internet por medida provisória. Houve ali uma tentativa de definir quais eram as situações e que não se poderia remover conteúdo da internet em nome da liberdade de expressão. Há sempre uma dupla interpretação nessas análises. Portanto, a base dessa construção é o diálogo, como diz a Bia Barbosa. Eu corroboro com esse pensamento. E o diálogo ele se faz dentro do parlamento, porque é aqui que a gente reproduz exatamente o que aconteceu na Unesco. É um fórum de muitas vozes. E para isso, o desafio, então, é construir em cima de duas bases, né? A liberdade de expressão com responsabilidade. Porque senão a gente fica com a censura e não consegue entender que a liberdade de expressão também é o direito a ser regulado, também é o direito relativo, e isso não quer dizer necessariamente censura. A gente acaba caindo aí em algumas armadilhas. E por isso também é fundamental que a gente inclua não só empresas, governos, lobbies, mas outros atores, todos os atores que possam participar, inclusive a questão importantíssima do trabalho digital, que está cada vez mais precarizado. Então, para fortalecer essa democracia, só há uma maneira, né? Eu convido por uma última vez a gente ouvir a Bia Barbosa, porque ela fala justamente como a democracia ela é uma faca de dois gumes. Ela tem que estar antes do processo e ela tem que estar depois, ou seja, ela é o fim em si mesmo. Qualquer regulação das plataformas digitais que venha a ser adotada no país, ela só vai ser democrática se ela passar por um processo de discussão no Congresso Nacional. Portanto, se ela for fruto de um projeto de lei que seja escrutinado, discutido, aprimorado no Parlamento brasileiro, ouvindo todos os setores interessados. É curioso, Márcio, que a gente vê que não é um parlamentar, um político que está falando isso, é a sociedade civil.
É a sociedade civil que entende que existe um lugar certo, e aí a gente combate um pouco essas falas de que o processo legislativo é moroso, de que não se decide, de que tem muitas correntes, mas é exatamente assim o sistema, né? E é graças a esse sistema absolutamente plural, participativo, colaborativo, e que chega, assim, a um fim, que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi um grande avanço. Eu queria lembrar aqui que, nesse ano, a gente está justamente implementando uma nova comissão de comunicação, quer dizer que o parlamento está antenado com a centralidade das mídias digitais, com esses novos tempos, com a demanda, né, com a relevância econômica dessa economia digital, e partiu justamente essa comissão de um desmembramento da Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu acompanho pela consultoria legislativa, junto com os meus colegas, para que esses assuntos sejam tratados com a urgência e a deferência que eles merecem, né? Inclusive, eu participei, no dia 15 de fevereiro, do encontro sobre políticas de comunicação. É o encontro mais importante em Brasília para tratar justamente dessa questão de gestão da comunicação, de regulação da comunicação. E lá nesse encontro, o secretário de Políticas Digitais do governo, João Brant, disse que essa agenda tem sim, Márcio, que levar em consideração os debates que já acontecem há mais de 2 anos no Congresso Nacional. Eu cito aqui o PL 2630-2023, que é a chamada Lei da Transparência. Ela já passou pelo Senado, está passando pela Câmara agora, e é uma lei bastante ampla. Ela precisa ser muito aperfeiçoada, mas ela trata de anonimato, porque anonimato, da forma como, dependendo de como for, pode representar impunidade, e trata também da punição das plataformas, trata de coibir o financiamento da propagação da desinformação. Então, para finalizar, é realmente convidar a sociedade para esse debate civil, né? Esses nomes, esses expoentes, como a Bia Barbosa, que é uma autoridade independente da linha ideológica do piano que ela toca, né? Para realmente participar, dar sua contribuição e pensar nos algoritmos, né, menos opacos, e no uso, no impacto da inteligência artificial. A gente falou na semana passada com Cláudio Ferreira sobre o chat GPT, sobre o qual a gente tem realmente muitas, imensas dúvidas para serem tiradas, né? Esse sistema está governando a gente, e considerando que nós temos, de cada 4 brasileiros, 3, Márcio, estão com o celular na internet na mão, a gente está falando sobre nós, né? Sobre a sociedade, sobre o Brasil, sem falar no mundo. Eu acho, na minha opinião, que esse debate não está chegando nem cedo, nem tarde. Esse debate é aquele debate budista. Ele é aqui e ele é agora. Bom, e estamos todos em busca, então, de uma internet confiável. E a gente tem falado bastante sobre isso aqui, né, Beth? Por enquanto, eu agradeço a você. A gente se encontra na próxima semana, não é, Beth? Exatamente. Na próxima semana devem estar sendo instaladas aí, a gente tem grande expectativa, essas novas comissões. E a gente convida realmente quem tem a contribuir nesse processo que venha, porque essa aqui é a casa do povo. Exatamente. Você que está nos ouvindo ou acompanhando pela internet, pelo YouTube, também pode participar enviando sua sugestão, sua crítica ou sua proposta de tema para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080. Ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Obrigado mais uma vez, Beth. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma excelente semana para todo mundo.